Hoje nós vamos fazer um tutorial passo a passo que vai ajudar você a entender melhor a criação dentro do 3D Studio Max. Então eu vou acessar aqui a minha máquina e vamos criar a nossa primeira geometria. Eu vou clicar no comando cilindro, vou fazer um diâmetro qualquer com uma determinada altura. Lembrando que, uma vez criado o objeto, eu sou obrigado a clicar em Modify e alterar as medidas do raio e da sua altura. Nesse caso, eu vou projetar ele com um raio igual a aproximadamente 15, com uma altura aproximadamente de 80. Já é o suficiente para mim. Lembrando da aula anterior, nós aplicamos alguns modificadores. Nesse caso, vou aplicar dois modificadores em cima dessa geometria. Então, eu vou em Modify List, vou utilizar a opção chamada Taper, onde que eu posso abrir ou fechar a seção de cima e trabalhar com a curvatura da parte de baixo. Então eu vou deixar o meu modelo mais ou menos dessa maneira. Lembrando que esse tutorial, a ideia é a gente criar uma mesa futurista, onde vai ter várias curvas e onde nós vamos poder criar alguns objetos em cima dessa mesa. Então eu vou aplicar um outro modificador nesse cilindro. Eu vou clicar agora a letra S, até aparecer a palavra Skill. O modificador Skill permite que você estique o seu modelo um pouco mais para frente. Então repare como está a minha vista frontal. Fixei a face de baixo e a face de cima, eu aumentei, eu desloquei ele um pouco para o lado. Então esse modificador permite esticar um pouco a minha geometria. Agora, o próximo passo é utilizar a vista de topo. Então vou clicar aqui, vou apertar a letra G, eu vou desenhar um shape em 2D. Então eu vou clicar em Create, Shape, vou usar a opção de elipse e vou traçar minha elipse como se fosse a tampa da minha mesa. Vou usar o comando Move e vou centralizar a elipse no topo desse cilindro. E claro que na vista frontal, desligando também o meu grid com a letra G, vou clicar nesse elemento com Modify, com Move, e vou mover ele até aqui em cima. Claro que existem alguns snaps que ajudam você no alinhamento, mas nessa aula é livre, simplesmente para a gente poder entender o fluxo de trabalho dentro do software. Nas próximas aulas, vou falar um pouco mais sobre esse alinhamento. Voltando para o meu projeto, agora eu vou aplicar o comando de Extrude. Eu vou clicar aqui, vou clicar mais uma vez e procuro Extrude. O que o Extrude vai fazer na minha tampa? Ele vai permitir que você coloque uma espessura para ela. E essa espessura eu vou deixar igual a 5. Agora, eu quero trabalhar um pouco a forma dessa elipse. Lembrando que nas outras aulas eu comentei sobre a árvore de criação. E aqui vou de novo trabalhar com essa árvore de criação em cima dessa elipse. Entendam que eu tenho o comando Extrude e o comando de elipse. Entre o comando de Extrude e o comando de elipse, eu quero colocar mais um outro modificador, que é, na prática, o meu Edit Spline. Dentro do Edit Spline é um modificador em 2D que permite que você trabalhe com pontos, com segmentos e com a própria Spline, que é o conjunto da linha. Aqui nós vamos só editar um pouco esses nós. A edição desses nós é muito parecida com a edição dos nós que você utiliza no CorelDRAW. Então você pode pegar esse nó, movimentar, trabalhar com as curvas em formato de tangências
ou com as curvas independentes. Na prática, o movimento é muito parecido com o software de vetor do CorelDRAW ou do Adobe Illustrator. Como que eu faço esse procedimento? Muito simples. Voltando aqui para a minha tela, eu vou clicar aqui no vértice, vou clicar nesse vértice e eu tenho aqui os meus pesos que eu posso controlar essa curva. Eu posso dar este movimento para o meu modelo. Então, entendam que eu posso, qualquer momento, você trabalhar com esses vértices, acrescentar vértice, deletar, fazer união, enfim, você pode trabalhar pensando nessa geometria em 2D. Aqui, nessa aula, nesse tutorial, só vamos trabalhar com esse segmento e fazendo esse formato que estou demonstrando para vocês. Eu vou desativar agora a opção de vértice e repare que ficou um pouco segmentado no software. Como vocês aprenderam na última aula, você pode trabalhar com a quantidade de segmentos que existem no modelo 3D. Mas também posso controlar a quantidade de segmentos do elemento 2D. Como assim? Então eu venho aqui na minha vista, eu clico aqui nesse modelo, em elipse. Eu estou perguntando se eu quero realmente editar o elipse, né? Porque a mudança vai voltar para a forma geométrica em básica, vou por yes. E aqui nesse campo, você pode aumentar de vértice para vértice a quantidade de lados. Então está com 6 lados, eu posso aumentar. E repare que minha curva fica bem melhor. Seguindo o mesmo raciocínio para a quantidade de face dessa geometria 3D, o raciocínio é igual também para essa geometria em 2D. Volto aqui na opção de Extrude e a tampa do meu modelo praticamente já está pronta. A criação dos corpos é muito simples. Nós vamos também trabalhar com cilindro. Claro que isso é em geometria 3D. Em outras palavras, vamos trabalhar com tubo. Eu vou trabalhar com o tubo desenhando ele pela vista de topo. Lembrando que eu sempre quero que vocês criem as suas geometrias pela vista de topo, frontal ou left. Então você tem a posição da onde você está criando o seu cilindro e a altura. É claro que eu vou vir na vista frontal e mover esse copo aqui para cima. Para poder ampliar a tela, não esqueça que eu utilize a tecla de atalho Alt W. Vou dar um zoom mais próximo. Vou encostar ele aqui em cima. Posso trabalhar com a seção do modelo, lembrando que, uma vez criado o modelo, para poder alterar as propriedades, eu tenho que clicar em Modify. E aqui eu altero o valor do raio interno e do raio externo, por exemplo. E vou aplicar um modificador chamado Taper, que vocês já conhecem. Vou trabalhar com a curva dele, abrindo um pouco mais esse copo e um pouco mais essa curvatura. Já tem o copo modelado e se você precisar alterar as medidas, lembre que você pode vir na árvore de criação, mexer, por exemplo, na altura e nos raios internos e no raio externo. Então é importante você controlar esses pontos que estão na árvore de criação. É claro que existem alguns modificadores, como edição de faces, que ele praticamente faz a mesclagem desses modificadores, transformando em um único elemento. Muito parecido com o Photoshop. Você tem a camada A, B, C, D e E. Por algum motivo você mescla essas camadas e os recursos que você tinha entre elas foram mesclados em uma única camada. Aqui na árvore de criação é muito parecido. Isso, repito, acontece toda vez que você manda editar face. Se você não mandar editar face, você vai ter essa árvore de criação já pronta. Continuando então aqui no meu projeto, vocês vão aprender agora a copiar esse elemento, gerar uma cópia desse elemento. A cópia é muito simples. Você utiliza o comando do próprio Move, você usa o comando Move, e você vai utilizar nesse momento do seu teclado a tecla Shift. Então você vai apertar a tecla Shift, segurar, aplicar o comando Move e fazer a próxima cópia.
Aqui eu tenho três opções importantes: copy, instance ou referência. Copy vai fazer uma cópia simples, independente do próprio modelo. Em outras palavras, se eu aplicar um modificador a esse copo, ele não vai interferir no outro elemento. Então, em outras palavras, você dá um OK. Se você for mexer com a curvatura, ele fica independente. Vou deletar agora esse copo e vou refazer novamente. Comando Move, Shift apertado e vou arrastar. Nessa vez, eu vou clicar a opção chamada Instance. E vou dar OK. O que vai acontecer? Se você alterar o modificador, os dois serão alterados ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença entre copy e instance. Vou deletar e agora eu vou explicar agora o outro item que é importante para nós também. Shift apertado. Deixa eu dar um Ctrl Z. Shift apertado. Faço uma cópia e coloco a referência. O que acontece? Ele continua pela referência a opção Taper. Se por acaso eu colocar um outro modificador, como por exemplo o Bend, ele também será aplicado. Mas nesse momento, estou perguntando qual a diferença entre instance e referência. Repare que na hora que eu apliquei a opção referência, ele praticamente criou uma linha azul. O que significa? Se eu aplicar um outro modificador, ou se eu pegar esse modificador e jogar para cima dessa linha azul, significa que eu quebro esse link e ele trabalha agora individualmente, para a esquerda ou para a direita. E se eu pegar o comando Bend e jogar para baixo da linha de referência, o objeto vai ser aplicado ao mesmo tempo. Então, é essa a diferença que existe entre instance e referência. Referência vai criar essa linha azul, onde você pode colocar um modificador para cima ou um modificador para baixo, dependendo da sua necessidade. Agora, eu desejo gerar agora uma outra forma geométrica que represente agora o meu lustre. Então, é uma forma muito simples desse tutorial, que praticamente o conceito é o mesmo, onde que você vai poder vir aqui com o mouse, gerar aqui um pequeno tubo. Então, eu vou gerar aqui como se fosse uma luminária. Então, vou fazer um tubo aqui, mais ou menos assim, uma certa altura. Vou movimentar esse objeto aqui para cima e também eu posso trabalhar com a opção que vocês viram agora comigo, né? Que foi a opção nada mais nada menos do que a opção de Taper. Então você consegue brincar bastante com esse recurso. Fecho a seção aqui em cima, trabalho indo um pouquinho mais, um outro formato de curva, movimento ele. Em tubo, eu vou deixar ele com o Smooth desativado, só para vocês perceberem o efeito que ele vai dar. E eu quero diminuir a quantidade de lados, deixando aqui praticamente com 6 lados. Posso, para poder melhor visualizar, ativar a opção Edge Faces, para a gente poder entender o que está acontecendo. Eu vou usar a opção, e vou utilizar a opção Alt W. Uma outra coisa que é legal para a gente poder trabalhar é com objetos torneados. Então, nessa vista, eu vou utilizar aqui um shape. Esse shape eu vou desenhar como se fosse a metade de um cálice. Então, vou marcar aqui o primeiro ponto, um segundo ponto, um terceiro ponto, um quarto ponto. E aqui estou abrindo e fechando a seção do meu cálice. Lembrando que estou desenhando somente a metade dele. Se eu usar o Shift apertado, ele faz uma linha reta. Soltou o Shift,
o ponto fica livre. Claro que nós vamos ter futuramente uma aula de spline, e isso vai ajudar muito vocês na criação dos seus modelos. Inclusive, nas próximas aulas, eu vou até interagir o vetor que foi feito no CorelDRAW e inserir aqui dentro do 3D Studio Max. E dele você cria as suas geometrias. Então eu posso desenhar essas geometrias em 2D no 3D Studio Max, ou eu posso desenhar esses vetores no CorelDRAW Adobe Illustrator. Lembrando que esse curso é destinado mais para design gráfico. Claro, para quem é iniciante também é uma boa solução, é uma boa aprendizagem. E também é importante comentar que eu posso importar arquivos de outros vetores, como por exemplo o AutoCAD. Voltando aqui para o meu modelo, eu vou trabalhar um pouco com ele já é uma spline na verdade. Posso pegar esses vértices, eu posso controlar esses vértices. Se eu quiser trabalhar com os raios, existem duas maneiras. Primeiro, você clicar em um vértice e você procura aqui embaixo uma opção chamada Fillet. E esse canto aqui, esse valor 0, ele permite você colocar um raio. Cuidado com valores, tá? Detalhe, uma vez aplicado o Fillet, você não consegue mais alterar o valor do raio, então cuidado. Então, em vez de você digitar, você pode usar esse botão, parar com o mouse e controlar ele por aqui. Então, eu posso fazer uma curva aqui, uma curva aqui. Posso refazer novamente essa curva? Posso colocar um outro valor de raio? Já fica um pouco mais difícil. Então, cuidado com a aplicação do Fillet. Geralmente, você tem que aplicar isso em uma única vez. Então, clicou nele, clica, arrasta e você já faz a sua curvatura. Vem aqui comando e aplica o comando L. Digito L. A primeira opção que aparecer para nós é o comando que eu quero aplicar. Na verdade, é um comando que serve para tornear. E se eu quiser mexer com o deslocamento desse eixo, eu clico aqui no modificador, abro esse abinha e clico em Axis. Eu consigo abrir ou diminuir o raio do objeto torneado. Então eu posso abrir mais ou até fazer o contrário, se eu quiser. É alguma questão do eixo que está deslocado, você colocar na posição desejada. É importante que você faça esse tutorial 1, 2, 3 vezes. É importante que você entenda como que eu aplico os modificadores, entendam como que eu faço cópia com referência, com instância, entendam como que eu faço para movimentar os objetos e, principalmente, faça a criação dos seus objetos usando a vista de topo, front ou left. Evite de criar os seus objetos na vista 3D, ok? Curta esse canal, dá um ok nesse vídeo e publique nas redes sociais. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.